Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana e um bom mês e um bom ano. É um prazer enorme estar aqui conversando com os senhores, as senhoras, os jovens. Nós estamos no Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. É um núcleo criado em 1968, com a seriedade da pedagogia profunda, do estudo. E aqui nós só fazemos estudos, não tem palestra, não tem palestrante, não tem sermão, não tem padre, não tem pastor, não tem quem decora livros. Ou você lê o livro inteiro, da primeira à última página, ou você não sabe nada e nem tem autoridade moral para falar nada. Você só pode falar aquilo que você estuda. Nós fomos criados por Deus para estudar. Ele nos outorgou, nos deu, nos empresta todas as faculdades para nós treinarmos a inteligência, o raciocínio, o discernimento, a força de vontade, a responsabilidade. E com esse treino, com esse estudo, nós sabemos subir os degraus da perfeição. Nós fomos criados eternamente, como filhos de Deus. Passamos pelas encarnações, que é uma lei, em outro corpo, mas o espírito é o mesmo, com as suas tendências ruins, com as suas tendências boas, com as suas obras ruins, com as suas obras boas. E o papel desse instrumental pedagógico que Deus nos empresta é exatamente para nós aprendermos a retificar os nossos erros, a lavar o vaso da alma, varrer de dentro de nós as impurezas dos maus pensamentos, das invejas, do ciúme, da ignorância, da violência, da intolerância, e implantarmos aqui dentro o reino do Senhor. Por isso que Jesus disse que daqui sairia a luz que iria nos guiar pelo caminho do bem. Por isso nós temos que saber qual é este caminho, aonde está a verdade, as leis, aonde estão as leis de Deus. Como estudá-las, como interpretá-las, como utilizá-las para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e só fazer o bem. Não tem outro caminho. Não adianta bebida alcoólica, não adianta remédios não receitados por médicos competentes. Não adianta palestrantes mentirosos que não estudam, que só querem aparecer, pastores que decoram o Velho Testamento. O Velho Testamento já era há muito tempo. Do Velho Testamento nós temos que tirar os mandamentos recebidos por Moisés. Aí está o código penal da vida de cada um, a ser desenvolvido pelo estudo e pela responsabilidade do conhecimento. Ninguém vai ao Pai sem passar pelos estudos de Jesus, pelo conhecimento da doutrina espírita, o Consolador prometido que veio fechar o cristianismo para, de uma vez por todas, explicar como funcionam as leis de Deus, da perfeição, do amor
e da caridade, porque fora da caridade, bem estudada e bem praticada, não há salvação. Nós estamos seguindo sempre os livros seguros. E aqui nós já estudamos com o benfeitor Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Só livros seguros. Você aqui não chega e encontra um palestrante que quer falar coisas que nunca leu, nunca estudou. Aqui ninguém tira nada da sua cabeça a não ser dos livros seguros. É através do livro que você se torna uma criatura do bem. É através do cumprimento e do respeito às leis que você se torna um cidadão honesto, direito, que só pratica o bem. A benevolência, a indulgência, o perdão, o bom diálogo, a alegria respeitada e respeitável, e só fazer o bem. Então nós já estudamos aqui sobre a mente. A mente é o espelho da vida em toda parte. Nós temos que saber equipar a mente com o verdadeiro estudo, com o verdadeiro conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos encaminhará com segurança sempre pelos caminhos do bem, através do seu raciocínio, do seu livre-arbítrio, da fé raciocinada. Só existe fé raciocinada se você souber isso aqui, 28 capítulos, na ponta da língua. Não é decorado, não. Você tem que estudar no mínimo de 1 a 4 horas todo dia, estudar e treinar para ser bom, para ser um filho cumpridor dos ensinamentos de Deus. Já falamos sobre o pensamento, o que o pensamento faz. Me diga o que tu pensas, que eu te digo quem tu és. A vontade é uma ferramenta que tem que ser muito bem estudada e treinada por nós, para devagarzinho aprendermos a lavar o vaso da alma, tirando as impurezas e sedimentando aqui só as sementes do amor, da caridade verdadeira, do bem. Também falamos aqui, de acordo com Emmanuel, nosso benfeitor, seríssimo Emmanuel, sobre a cooperação. Nós temos que aprender a viver em equipe, cooperando um com o outro, porque somos todos irmãos e filhos de um mesmo Pai. Somos irmãos de Jesus, que nunca deixou de ser o construtor da terra, é o governador da terra, há mais de 10 bilhões de anos. Reencarnou há 2000 anos, reencarnou para nos mostrar o caminho da verdade e como trabalhar essa verdade dentro de nós, com dignidade, com respeito, com amor ao próximo e a nós e a toda a natureza. Então a cooperação tem que ser também muito bem estudada. E o último que nós falamos, e já está gravado, como professor, não é palestrante, não. Professor é aquele que é o primeiro a estudar, é o primeiro a saber tudo, para poder ser um instrumental de divulgação das coisas sérias, pedagógicas. Mas ele tem que ser o primeiro a dar o exemplo.
Jesus fez isso para Pedro, para Maria de Magdala, para João Batista. Jesus fez isso para o mundo. Ele veio e nos mostra que quem o segue, quem estuda os seus ensinamentos, não cai em trevas, não anda em trevas, não anda na escuridão do álcool, das drogas, da preguiça, de não fazer nada, de só pensar mal dos outros, de falar mal dos outros, de contar mentiras. Quantas palestras que eu tenho visto com mentiras terríveis. Tem médicos querendo fazer palestra, psicólogos, advogados, juízes que não estudam nada, que nunca leram um livro da primeira à última página, estudando de 1 a 4 horas por dia. Logo, nada sabem, nada compreenderam e não têm moral para falar. Também a última parte que fizemos aqui foi sobre a instrução. Emmanuel nos mostra que a instrução tem 2 asas que ajudam, se forem muito bem estudadas e utilizadas, a encaminhar o ser humano para a perfeição, para Deus. Uma das asas chama-se o amor. Você tem que estudar o amor, está aqui à disposição de todos os pastores, os padres, os ateus, de todos os soldados, a polícia militar, civil, o exército, os funcionários públicos, os políticos, os membros das famílias têm que estudar isso aqui, compreender e saber utilizar isso aqui para si e para com todos os seus irmãos. É a principal asa de sustentação do ser para o bem verdadeiro. É daqui que você vai tirar como exercitar as inúmeras faculdades da caridade, com você, com seus irmãos, com a sociedade, com o mundo vegetal, o mundo animal, com todas as criaturas, com todos os seres, respeitando a Deus acima de todas as coisas. Como é que você vai respeitar a Deus comprando armas, facas, xingando, falando mal dos outros, praticando calúnias, ficando emburrado, querendo ser o decano? Eu conheço um decano que só vive emburrado, intolerante. Olha o tempo que essa criatura está perdendo nesta encarnação. E o pior é que tem gente que o acompanha para o fundo do poço, o poço da ignorância, da intolerância. É um rabugento, porque não estuda, não sabe estudar. E a outra asa que Emmanuel fala é a da sabedoria. Nós temos que saber como estudar, o que estudar. Por isso que está aqui um mapa que fizemos há mais de 20 anos. Tem nada nosso aqui, só embasado nos trabalhos de Deus e de Jesus e dos espíritos superiores. Os mandamentos, a obra completa pedagógica de Jesus e o fechamento,
anunciado por Ele próprio na vinda do Consolador prometido, das obras básicas do Espiritismo, e mais de 150 livros que devem compor a estrutura pedagógica para você entender como funcionam as leis e ter coragem de praticar. E ser um estudante, cumpridor e praticante dos verdadeiros ensinos de quem nos criou. Hoje nós vamos fazer mais um estudo sério, não é palestra. Pare de ficar indo às palestras e faça uma mesa de estudo na sua casa, estudando de 1 a 4 horas todo dia. Passe a treinar as 20 horas restantes de cada dia, na sua reforma íntima, no autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer para saber aonde passar a vassoura, aonde passar a palha de aço, o detergente, aonde arrumar melhor o terreno para semear aí os verdadeiros ensinos de Deus e para que eles deem os frutos verdadeiros dos seus ensinos. E não aparecem esses frutos com palestrantes mentirosos como estão por aí. Ontem, lá na Casa do Caminho, em Salvador, na Mansão do Caminho, criado por Divaldo Pereira Franco e o tio Nilson, sob a supervisão de Joana de Ângeles, nós tivemos uma palestra maravilhosa. Aquilo sim é uma aula, não é? Aliás, aquilo não é palestra. Aquilo foi uma aula de solidariedade, de amor, de cumprimento dos deveres para com Deus, para com Jesus, para com os espíritos benfeitores, melhorando a sua caminhada no presente para um futuro de dignidade, de respeito e de amor. O verdadeiro amor. Educação, diz Emmanuel. Disse-nos o Cristo: brilhe vossa luz. O Cristo disse: brilhe vossa luz. Aí nós enchemos a cara com vários tipos de bebida alcoólica, apagando todas as luzes. As drogas ilícitas, os remédios não receitados por médicos competentes. Por ouvir palestrantes, nós estamos cada vez mais adentrando aos abismos da ignorância com esse pessoal. O Espírito Santo está cheio desse pessoal, de senhoras, de rapazes, de moças, de Vila Velha, de vários lugares, de Castelo, que querem tomar o lugar de Chico Xavier, em vez de serem humildes, simples, e se matricularem no colégio para estudar de 1 a 4 horas por dia e treinar 20 horas por dia. Chegar no final do ano, se viu que ficou reprovado, repete o ano, releia os livros, estude de novo, faça revisões para ver aonde você está errando tanto. Disse-nos o Cristo: brilhe a vossa luz. E Ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Ele se colocou como a luz verdadeira para nós.
está aqui hoje reunido de forma organizadíssima o maior tratado de pedagogia para a reforma íntima, para o amor, para o estudo das leis de Deus. Está aqui, só não vê quem não quer. Só não estuda quem não quer. Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso da existência mística, conclamando profitentes do culto eterno da escola religiosa e suposto relevo individual depois da morte na imaginária corte celeste. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, em todos os dias, em todos os segundos de cada momento de nossa vida. Hoje nós estamos vendo quem leva a sério que o Espiritismo é uma obra de estudos das leis de Deus para que você aplique essas leis segundo a segundo em sua vida. Você tem que saber para aplicar, você tem que estudar muito, tem que se reformar, tem que se autoconhecer, limpar o vaso de sua alma, tirando os orgulhos, as impurezas, as ferrugens. Eu conheço palestrantes que estão assim de podridão dentro deles, porque eles querem fazer palestra, aparecer, escrever livros. Nós não estamos mais precisando de livro nenhum, a não ser estudar os mais de 200 livros seríssimos que estão aqui, reler várias dessas obras, repetir os anos de reprovação que estamos tendo. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético, estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem reciprocamente, com o efeito de microscópicas explosões de luz. Quanto mais você fica ignorante, emburrado, quanto mais você quer ser o decano da sua casa espírita, mais atrasado você fica, mais emburrado e mais feio na sua saúde você se encontra. Suas células não funcionam porque você está destrambelhado. Você só quer aparecer, só quer ser diretor e palestrante. Você não sabe o que é o amor, a caridade, a bondade, o sorriso, um abraço. Você não sabe o que é um abraço fraterno, um telefonema. Você não sabe o que é pedir perdão e se reconciliar com os inimigos. Você não sabe o que é dialogar. Eu conheço diretores de casas religiosas que nunca tiveram a coragem de dialogar, porque eles não estudam, não sabem nada, só querem aparecer. A química, a física e a astronomia demonstraram ou demonstram que o homem terrestre mora num reino
entrecortado de raios. Isso está mais do que provado. Na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. O pensamento é a força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio que, arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. A mente humana, diz Emmanuel, meus senhores, minhas senhoras, meus jovens, que não querem estudar, só querem fazer coisa que não devem, que não produzem nada de bom para a sociedade, a não ser porcarias, crimes, fazendo mal a si e ao próximo. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. Repetimos. Esse espelho, entretanto, já jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância. A ignorância tem sido o mal do planeta Terra. Ninguém quer estudar. Eu conheço médicos que nunca leram um livro de ciência da primeira à última página na sequência. Eu conheço advogados que não sabem nem conversar. Não têm educação moral e cívica. Eu conheço juízes que nunca leram um livro de direito da primeira à última página, estudando todo dia de 1 a 4 horas por dia, mas querem dar aula, querem dar sentença ou vender as sentenças. Estão enganando a si próprio e a sociedade. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os. Repetimos. Esse espelho, entretanto, jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra incrustada no cascalho da furna ou nas anfractuosidades do princípio, para que retrate a irradiação celeste, para que a mente retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentrance das trevas, à custa do esmeril do trabalho. Não adianta ficar fazendo palestras com temas terríveis, inventando temas, mentiras. Para de fazer palestra, pessoal, e senta no colégio para você estudar de 1 a 4 horas todo dia e trabalhar 20 horas estudando e trabalhando e se reformando, para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, a mente, é indispensável se desentrance das trevas à custa do esmeril do trabalho. Só o estudo. Está aqui Emmanuel falando. Só estudando é que você consegue saber o que é o amor
como entender as suas orientações, as orientações advindas da lei do amor, como compreendê-la, assimilá-la pedagogicamente e praticá-la. Isso às vezes demora 300 anos. Como é que você vai aprender a se corrigir, a praticar a caridade? Porque fora dela não há salvação. Reparamos assim a necessidade imprescindível da educação para todos os seres. Meus senhores de Vila Velha, meus senhores de Castelo, de Maruípe, meus senhores de todos os lugares, prestem atenção no que está dizendo o Espírito benfeitor Emmanuel. Reparamos assim a necessidade imprescindível da educação de todos os seres. Tira a roupa do coronel, do soldado, tira as armas da sua cintura. Coloque uma roupa mais simples e se matricule no colégio de Deus. Se matricule no colégio do cristianismo que está aqui, verdadeiro. Estude, meu amigo, minha amiga. Se reforme. Tem livros que você precisa ler mais de 6 vezes, 7 vezes. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos. Brilhe vossa luz. Brilhe vossa luz. Não é a cachaça, a cerveja, o uísque, os remédios mal tomados, mal orientados, os livros água com açúcar. Não é as associações que só querem fazer festa, congressos, que vão te dar esses conhecimentos. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena, e semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicia o justo burilamento. Meus irmãos, isso aqui deveria ser lido todo dia. E semelhante feito somente poderá ser atingido a perfeição com que Deus tanto nos fala, que Jesus nos fala, que Paulo de Tarso nos fala, Emmanuel, Joana de Ângeles. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicia o justo burilamento. Mas a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força de instrução que se imponha de fora para dentro. A maioria de nós está buscando tudo do lado de fora. Quando você tem que reformar-se é dentro. Você tem que se autoconhecer aí dentro. Você tem que saber aonde está aí dentro os ferrugens,
as podridões, os orgulhos, as vaidades, as mentiras que você está contando, os enrolamentos que você está fazendo a sociedade se enrolar. Que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade que, em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Olha o que diz Emmanuel, vamos repetir para fechar. Capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, só através do estudo de 1 a 4 horas por dia na sequência, todo dia. Para de fazer palestra e estuda. E nas 20 horas restantes vai trabalhar. Aonde você estiver, procurando separar o joio do trigo, procurando acertar a sua vida para o bem, treinando as virtudes todo dia, para que daqui a 1000 anos você seja um colaborador da mudança do planeta Terra para o amor. O cérebro em preciosa usina de energia superior, só através do estudo, da reforma íntima, da moral e cívica, do estudo da moral, de você ter a vassoura para passar todo dia na sua alma, no seu pensamento. Lavar o vaso da alma, como falou Jesus a Sara, a esposa de Benjamim, projetando reflexos de beleza e de sublimação. Nós só atingiremos o amor daqui a 1000 anos, 800 anos, 500 anos, quando todos resolvermos estudar e sermos excelentes alunos, responsáveis estudantes, cumpridores de todas as regras, de todos os ensinos de Deus, de Jesus, dos espíritos superiores, colocando esses ensinos em prática, burilando, igual no cinzel, trabalhando a sujeira, tirando a sujeira da pedra de diamante que um dia vai brilhar, como ele fala, vai brilhar um dia pelos seus esforços. Não tem milagre. É estudar, trabalhar e colocar em prática. Esse é o caminho. Por isso Jesus falou tantas coisas mostrando que o caminho era esse, a porta estreita. Ninguém vai ao Pai sem passar pelos meus ensinamentos. Eu só faço tudo que o meu Pai criou e nos ensinou. E o maior mandamento jurídico divino, só fazer com o próximo o que você gostaria que fosse feito com você. Isso demora mais de 1000 anos no exercício das profissões, das famílias, da sociedade de um modo geral. Você treinar isso
colocar em prática o amor, para que essa luz brilhe de dentro para fora, mostrando que você é aquela criatura do Sermão da Montanha, brando, pacífico, misericordioso, que perdoa incondicionalmente a tudo e a todos, que conversa, que dialoga, que abraça, que procura ajudar a ser solidário e, como diz o Espírito, como diz Allan Kardec no livro A Gênese, o 5º livro da obra, quando nós estivermos exercitando a fraternidade profunda, a fraternidade profunda, o amor verdadeiro que Deus nos criou. Mais um trabalho do nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, criado em 1968 e há mais de 50 anos, estudando como aluno, procurando aprender, compreender, entender a matéria, assimilar a matéria aqui dentro de nós, para que ela dê os frutos para os quais foi criado ou fomos criados, para o amor e a prática verdadeira da caridade. Todos os nossos trabalhos no YouTube, no Instagram e no Facebook, Marcelo Paes Barreto, cheio de vontade de estudar, para divulgar o estudo, não é para vender livro, para fazer poemas que não tem graça nenhuma. É para estudar, nos reformar e, como trabalhadores do Pai, como obreiros do Senhor, cumprir as nossas tarefas. Um abraço fraternal a todos, tudo de bom. Muito obrigado pela atenção.